Olá, 15º episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino se iniciando, e o tema de hoje é fake news. Infelizmente, pessoas que não têm o mínimo caráter, o mínimo discernimento do que é se fazer política séria, adequada, têm se aproveitado das tragédias que estão ocorrendo no estado de Espírito Santo referente às fortes chuvas que atingiram o sul do estado. Essa é uma situação que inclusive o jornalista Leonel Ximenes publicou no dia 23 no Gazeta Online, referente ao oportunismo de se fazer política em cima da desgraça dos outros. Isso é uma situação leviana, é uma covardia e principalmente é um crime. Essa é uma situação que evidentemente não é atual, isso é de séculos. Governos já caíram por conta de intriga, de fofoca infundada, de boatos infundados, de mentiras, por conta de brigas, disputas políticas. Monarquias já vieram a se extinguir por conta dessas situações. E isso aí tomou um corpo muito maior hoje, nos tempos atuais, por conta, evidentemente, da tecnologia de informação que está muito mais evoluída. Hoje, com a internet, você joga uma mentira e ela é plantada em segundos em um campo vasto, atingindo diversas pessoas. E o grande problema dessa questão é que essas fake news já são colocadas de uma maneira estratégica. Elas são para poder justamente cooptar muitas pessoas para que possam disseminá-las. E muitas pessoas que sabem que aquilo ali tem todo o caráter de ser uma mentira, mas por ser uma notícia que agrada ao que eles acreditam, aquilo que eles defendem, acabam disseminando e tomando isso também como uma verdade absoluta. Isso aí, deixar bem claro, tanto quem planta fake news quanto quem espalha fake news está sendo criminoso, está sendo leviano, está sendo covarde, está sendo bandido. Independente de você acreditar em uma ideologia ou defender um tipo de governo, um sistema de governo, você deve agir com honestidade, com seriedade, e você tem que discutir no campo político. Se você tem alguma crítica contra algum tipo de gestor público, contra algum tipo de político, que faça isso, mas com propriedade. Não com mentira, não com leviandade, não de forma criminosa, como é a fake news, que não só atinge a pessoa que se tem interesse em derrubar politicamente, como principalmente, no caso hoje, do que está acontecendo com desastres ambientais em todos o país, principalmente por conta da força da natureza, que como falei, está atingindo o sul do estado, estão oportunistamente colocando isso num jogo político. Então assim, estão querendo bater num adversário político, criando uma instabilidade. Isso é de uma covardia tremenda, porque as pessoas que estão lá sofrendo, e eu digo para vocês que eu já tive a experiência em 2013, final de 2013, de acompanhar aquelas fortes chuvas que arrasaram com o norte do estado. Fiz parte inclusive do comitê de crise que trabalhou na resposta às ações da natureza naquela época, que também foram desastrosas, certo? Eu vi de perto o quanto é o sofrimento dessas pessoas. E aí, pessoas oportunistas, bandidos, que estão plantando fake news, que trazem ainda mais estabilidade àqueles que já estão sofrendo lá nos municípios atingidos. Não pensam nisso. Não pensam nisso. E uma grande maioria das pessoas que estão apoiando esse tipo de notícia, que estão agora querendo fazer um jogo político, não tem o mínimo interesse, estão sendo joguetes daqueles que plantaram os fake news, que isso aí é uma indústria de fake news, isso é uma estratégia implementada para poder destruir a imagem de um governo. Eu volto a falar, independente de quem está no governo do estado, quem não está no governo do estado, essa não é a ferramenta, essas não são as armas corretas de se ir para a disputa do campo político. Se você não acredita no governo socialista, se você não acredita na ideologia da esquerda, então que discuta isso no campo político.
O que nós vemos hoje é uma direita desesperada para acabar, para extinguir a ideologia da esquerda dentro do campo político do país, né, utilizando de ferramentas duvidosas, para não dizer outras coisas, né, ou então até criminosas com a fake news. Assim como isso também não é exclusivo de ideologia da direita como ideologia da esquerda, isso é exclusivo de gente criminosa que quer se manter no poder, quer ampliar seu campo de poder. Eu sou contra isso, portanto, independente da ideologia, independente de quem é o governante, de quem é o político atingido, porque isso aí, para mim, isso aí é extremamente criminoso, esse tipo de ato. Hoje nós temos notório que melhorar aí muito da gestão quanto a investimentos em infraestrutura. Nós temos que repensar, né, as cidades quanto às suas ocupações do solo. Nós sabemos que historicamente as pessoas, quando migraram para algumas determinadas regiões, buscavam as beiras do rio por conta da facilidade de se ter acesso à água, para poder tanto fazer o uso do seu cultivo como para a sua sobrevivência no dia a dia. E isso aí, lógico, com o crescimento das cidades foi se tomando uma dimensão ainda maior, ainda superior, né? E chegou ao ponto que nós temos hoje, que várias áreas de alagamento, a gente sabe que hidrologicamente serão ocupadas, né, por rios, são ocupadas de forma, inclusive, tendo sido incentivada no passado por alguns políticos que tinham interesse eleitoral. E agora se tornou um problema tão complexo que a grande maioria dos políticos, inclusive que estão no executivo, fazem vista grossa. Né? Por quê? Hoje teria que se fazer um investimento sério em desapropriação, teria que, obviamente, antes de desapropriar, né, criar mecanismos de que essas pessoas, né, possam ter uma moradia, correto? Não estou dizendo que deve se sair tudo de um projeto, de um programa de governo para se implementar novas moradias, que se for assim, a desapropriação vai demorar uns 100 anos, porque a velocidade que tem o governo hoje no Estado brasileiro, de se fazer, implementar políticas, principalmente no campo habitacional, na verdade, toda política pública é uma morosidade terrível, tremenda. Então, sim, sinceramente, eu penso que tem que se ter a perspectiva de trabalhar uma política muito mais integrada com o poder, entre o poder público e privado, para que se possa, de fato, deslocar quem mora em regiões, né, de alto risco, como em costa, e assim como quem mora próximo de rio, ou seja, em áreas de alagamento, que historicamente sabe que sempre irá ocorrer. Uma outra questão, além de investir na desapropriação, é obviamente investir em obras civis, certo? Mas sem descaracterizar ou sem prejudicar a parte ambiental. O que nós precisamos fazer é investir sim em infraestrutura, e eu fico falando com alguns amigos mais próximos referente a essa questão, porque se está buscando, né, o país a crescer economicamente, mas pouco se fala em se desenvolver econômica e socialmente dizendo. Porque quando você fala em crescimento, você fica vendo só metas quantitativas e as metas qualitativas. Isso está dentro da capacidade de desenvolvimento de um país. Então se busca muito, se fala muito em aumento do PIB, sem se trabalhar aquilo que aumenta o PIB sustentavelmente e também, não só economicamente, mas ambientalmente e socialmente. Então, quando se investe em políticas públicas que melhoram a qualidade de vida das pessoas, inclusive financeira, isso sim traz respaldo, né, para que se haja um desenvolvimento do país. Então, sim, focar meramente na questão econômica, né, eu digo com toda sinceridade, é muita burrice, é querer ser muito simplório, achando que isso é a resolução dos problemas. Não, a parte econômica ela cresce se tiver também um desenvolvimento de qualidade dentro do país, né, ou de uma região específica. Então, para se ter uma evolução como país, tanto economicamente como socialmente,
nós estamos ainda muito atrasados, porque o foco em investimento em infraestrutura ainda está muito abaixo do que se deveria fazer. Nós ainda temos muitos problemas em termos de infraestrutura básica, como esgoto, saneamento, enfim. A área de saneamento ainda é um colapso em certas regiões. Nós temos locais que a água ainda não chegou, água potável, né? Então, assim, o tratamento de esgoto então, nem se fala, não existe, é fossa séptica, filtro, fossa séptica. Então, assim, estamos ainda muito arcaicos naquilo que é o básico para se ter uma evolução, inclusive porque isso tudo afeta, tanto na questão da saúde quanto na educação. Porque o indivíduo que não tem ainda uma educação adequada, ele não trata bem da sua saúde, muito menos busca melhoria da sua infraestrutura. E alguns ainda agradecem pelo pouco que tem. E tudo bem, eu não vou contra isso, mas as pessoas ainda têm que saber que podem e devem ter muito mais do poder público. Então, antes de se buscar crescer economicamente, eu penso que a forma de se crescer economicamente não é exclusivamente com o olho no indicador econômico, mas em uma questão muito mais ampla, que são questões que envolvem toda a sociedade, em aspectos sociais. Então, assim, trabalhar a questão ambiental é importante, trabalhar a questão econômica é importante, trabalhar a educação e saúde do povo é muito importante, assim como a segurança. E nós já sabemos o impacto que tem a educação e a saúde sobre a segurança, por exemplo, um impacto positivo, né? Quanto mais educação, mais oportunidade, mais qualificação, mais gera emprego. E uma outra questão também, se fala muito da questão de gerar incentivo para que as empresas entrem cada vez mais sua participação na evolução das riquezas do país, que já participa muito fortemente, mas aí a desigualdade ainda continua e só está aumentando a desigualdade dentro do país, entre os mais ricos e os mais pobres. E aí vem a opinião lá do ministro Paulo Guedes, em Davos, na Suécia, onde os mais ricos do mundo se reuniram, e ali tinha mais de 8 bilhões, ou mais ainda, se não me engano, até mais do que isso, uma coisa estratosférica, o número de pessoas ricas que estavam ali reunidas falando sobre sustentabilidade ambiental e a desigualdade social. E aí, assim, efetivamente, o que se faz? Se aumenta a desigualdade social. Então, assim, o discurso é mas contanto que a prática não me atinja. Quando o ministro Paulo Guedes, voltando aqui à questão, por que eu abordei, citou lá em Davos, resumidamente, de que a pobreza leva a aumentar, é o grande culpado por levar a aumentar a degradação ambiental, eu concordo em parte. Eu concordo o seguinte, que quanto menos educação tiver a pessoa, e menos condição tiver a pessoa, entre proteger o meio ambiente e sobreviver, ela vai buscar sobreviver. Então, assim, a educação leva ao desconhecimento, que leva a ignorar que algumas atitudes que tenha feito são danosas ao meio ambiente, que depois, futuramente, será danosa para ela mesma e para toda aquela população daquela região. Então isso aí é problema e nós temos que investir forte em educação e principalmente em educação ambiental. E uma outra questão também é a parte econômica, realmente tem que se trabalhar. Mas como se trabalhar, como que vem esse discurso de que a pobreza leva a aumentar a degradação ambiental? Porque há um momento de escolha entre se manter a preservação e degradar o meio ambiente para a sobrevivência. Eu digo para você, só tem uma forma: redistribuir a riqueza no país. Então, assim, não existe uma ação mais efetiva nesse sentido. E quando se fala em redistribuir a riqueza do país, é uma questão até lógica, porque o capitalismo só sobrevive se houver consumo. Essas pessoas não consomem, ficam nessa carência, e algumas até na carência extrema. Isso é ruim para o próprio sistema. Então, assim, quanto mais você dividir, mais você pode impulsionar, inclusive, gerar mais riqueza. O que há de pernicioso, de danoso nesse sistema capitalista que a gente vê no mundo inteiro,
é principalmente essa questão da falta de distribuição de renda, da riqueza. Em países bem desenvolvidos, onde há o maior potencial e maior efetividade da distribuição da riqueza, né, distribuição de renda, onde existe uma diferença pequena entre os mais ricos, onde há maior equilíbrio, né, da distribuição dessa riqueza, você vê que existe uma qualidade de vida enorme, né, e uma economia muito forte. E é isso que não se busca fazer no país. Não se busca trabalhar, é sempre grupos trabalhando em benefício próprio. E uma outra questão que eu não concordo com o ministro Paulo Guedes, quando ele diz que a principal questão é essa, porque para mim não é a principal questão, de que a pobreza leva a degradar o meio ambiente. Eu penso que pode levar sim. Assim, no senso comum ele falou isso, porque eu não vejo, não conheço, e talvez se alguém souber aí me coloque qual a pesquisa que diz que existe uma relação entre a pobreza e um número elevadíssimo de degradação do meio ambiente. Eu já digo ao contrário. Eu falo que a agroindústria, né, a indústria de beneficiamento, as grandes empresas mineradoras, essa está comprovadamente que são as grandes degradadoras do meio ambiente. Então, assim, essa parcela aí, por isso que eu falei que concordo em parte, realmente existe essa questão, mas está tentando inverter de uma forma muito equivocada o ministro Paulo Guedes, dizendo que a pobreza é a principal. Não é a principal nem de longe, né? Não tem a menor capacidade de se equiparar com o poder de degradação do meio ambiente da agroindústria, da indústria de beneficiamento e das grandes mineradoras, gente. Então, assim, vamos botar a mão na cabeça. Se você é apoiador do governo federal, é fã do Paulo Guedes, mas coloca a mão na cabeça e para pensar, porque a grande maioria das pessoas estão deixando, não é nem de pensar, de raciocinar. Uma fala dessa tem que extrair, né, exatamente o que é real do que não é real. Né? O que ele está colocando, até certo ponto, tem uma fundamentação, mas, por outro lado, dizer que a maior causa, não. Então, isso aí é muito ruim. Então, são questões que estão ligadas diretamente a repercutir em tragédias como essa que está acontecendo. Né? Então, assim, o poder público tem que investir também, não só na infraestrutura física, não só em políticas adequadas, né? Não só no trato do replanejamento das cidades, mas também numa outra questão, muito, ou talvez até a mais importante de todas, que é o investimento em prevenção. Né? Não com obras civis, que já até abordei, mas com outra questão mais importante ainda, que é o sistema de alarme eficiente, que é um plano de evasão dos moradores. Né? Por exemplo, eu tive conhecimento pela mídia, né, como todos vocês também devem ter tido, que no município, se não me engano, de Castelo, o sino tocou intensamente para que os moradores ficassem avisados de que estaria acontecendo alguma coisa referente às chuvas e que precisariam sair de suas casas. Aí eu falo para vocês, quem está ali em torno, onde ainda se alcança o som do sino, ele é avisado. Mas é aquele produtor rural que está mais afastado, que inclusive vai ser o primeiro a ser atingido, né, vai ser avisado. Como que isso acontece? Né? Talvez me haja algum desconhecimento de causa, mas enfim, tem que se ter alguma coisa já planejada, definida. E a questão da evasão, tem que se ter já um plano. Por exemplo, aqui se investe pouco em planos de evasão, tanto no caso de incêndio, em edificações, enfim, essas questões não são trabalhadas. Isso tinha que ter simulações, treinamentos quase que semanais, né, ou pelo menos mensais. Então, essas cidades que já têm historicamente casos como esse de alagamento, assim como já ocorreu no norte e no sul por algumas vezes, né, municípios que são sempre atingidos por conta da sua geografia e por outras questões que a gente já abordou aqui que faltam ser realizadas, deveria se fazer o quê? Investir pesado em planos de evasão. Por exemplo, como sair,
para onde sair, o que levar, como você vai agir na resposta é importante, mas como você vai evitar de ser uma vítima é muito mais importante, né? Então, assim, o governo, tanto federal como estadual e municipal, os três devem investir muito nessa situação, principalmente na questão do treinamento da capacidade de aviso aos moradores, na capacidade de evasão, né? E depois, obviamente, com a resposta ao problema. E aí nessa questão que eu chego em específico sobre a fake news. Na resposta que está ocorrendo no município do estado do Espírito Santo, eu digo isso de propriedade de causa, que eu já participei, né, infelizmente, de uma situação semelhante em 2013, final de 2013, dezembro de 2013, eu me lembro até hoje, 23 de dezembro, eu estava lá no Corpo de Bombeiros, junto com o Comitê de Crise, trabalhando com outros colegas, para poder monitorar e dar resposta ao atendimento às vítimas das enchentes no norte do estado. Então, quando se tem uma resposta, já existe um gabinete de crise, já existe um protocolo, né? O primeiro a responder é a Defesa Civil e Bombeiros. Aí teve um monte de gente que começou a criticar, dizendo assim, não chamou o Exército, não chamou as Forças Armadas. Gente, tudo isso existe um planejamento de resposta de crise. Tá? Então, assim, existe um momento em que entram os profissionais para poder já, de imediato, emergencialmente, atender aquelas vítimas ali do evento, e logo em seguida outros parceiros vão entrando dentro do processo de acordo com o momento certo. E aí tem um monte de gente que não entende porcaria de nenhuma de resposta à crise e começa a entrar dentro daquela questão do jogo político, ou seja, da politicagem, querendo criticar um modelo de trabalho, né, e postando fake news, dizendo, por exemplo, que o governo estadual não estava aceitando parceria do governo federal. E era uma grande mentira. E mesmo assim, eu acho mais absurdo ainda, é que mesmo isso sendo desmentido, pessoas continuam dizendo que o governo estadual não está querendo ajuda do governo federal. E desmentido não só em conversa, como em notas oficiais, tanto do governo estadual como do governo municipal, o federal, assim como já com a prática, né, do Exército lá. Aí começaram a criticar do quantitativo. Porque tem 40 militares do Exército atendendo o município de Conha. Por que não colocaram mais pessoas, né, mais efetivo no município de Conha? Isso tudo é previsto. Não adianta botar 100 pessoas batendo cabeça, né? A questão da retirada, o Exército apoia e muito bem na instalação de postos de saúde de campanha, né? Áreas de administrativo de campanha. Eles têm acesso com seus caminhões restrito em algumas regiões, mas fazem entrega de medicamento e de alimento, né? Eles têm esse apoio logístico muito importante, né? Para pegar na pá da enxada, do cabo da enxada é importante, mas existe uma outra, cada um tem o seu papel importante. Aí tem uma outra questão também, começaram a discutir, né, da boca limpa do governador lá no meio. Eu vou te dizer bem sincero, vou ser bem sincero, e fazendo um comparativo com o Sérgio Meneghelli lá de Colatina. Eu penso até que o Sérgio Meneghelli é uma boa pessoa. Eu já até tentei contato com ele para conversar sobre o seu modelo de gestão lá no município de Colatina e perguntar sobre algumas questões que me incomodam. Porque para mim, o prefeito de Colatina, ele joga para a plateia. Tá? Porque como você elege um prefeito, você não elege para ele ser jardineiro, você não elege ele para ser pintor de parede, não elege ele para ser pintor de rodapé de meio fio, tá? Você não elege ele para ficar tirando barro. Eu acho até bacana a pessoa ter essa vertência, essa solidariedade e eu ajudar. Mas não é o papel, não é obrigação. Eu acho que tem que estar lá perto, sim, tem que conhecer. Não digo nem do Sérgio Meneghelli, mas do governador do estado. Tem que estar junto, tem que principalmente fazer aquilo que o governador foi eleito, que é para
deliberar, para botar as estratégias em prática, para fazer as coisas acontecer, para pensar em como fazer essas estratégias e como aplicar essas estratégias. É para isso que o executivo é eleito. Não é para ficar fazendo figurinha para jogar para a plateia, que um monte de gente gosta, tá? E fica fazendo isso aí de uso político, para pegar em cabo de enxada. Eu vejo o seguinte, se enquanto tiver um prefeito ou um governador pegando em cabo de enxada, quem está pensando nas coisas todas que estão acontecendo ali? Quem que está coordenando aquilo tudo ali? Quem que está atuando aquilo ali? Eu acho que tem que ter alguém ali, inclusive, batendo nas costas do governador e falando, governador, vamos lá, vamos pensar na questão toda que está acontecendo aqui no estado, vamos deixar para puxar barra para outra pessoa, né? Vamos chamar uma outra força, vamos colocar uma outra equipe para fazer isso. É cada um no seu quadrado. Então, assim, estou pensando como se tudo que se tem que fazer é chamar o exército. É óbvio que o apoio do exército é importante. É óbvio que o apoio do governo federal é importante, de todos agora. Aí começou dizendo, né, que o prefeito de Inconha entrou em contato. Que conversa fiada, gente. Isso aí para ganhar capital político. Aí começou a aparecer que chamou o governo federal. Que porcaria nenhuma. Isso aí é uma articulação do governo do estado e do governo federal. Aí já começa todo mundo querendo capitalizar politicamente. Aí são os oportunistas, que o próprio Leonel Ximenes, eu sugiro que vocês leiam essa matéria, publicada no dia 23 na coluna do Leonel Ximenes. Né? E aí o que acontece? Começou a aparecer um monte de político que nunca na vida ajudou alguém. Começou para tirar foto com um batalhão de gente de volta, com fotógrafo, com cinegrafista, para poder se fazer do cara que está ali junto com o povo. Ficou 10 minutos, tirou um monte de foto e vazou. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Cadê vocês, deputados, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores também, querendo surfar, né, nessa tragédia, sendo oportunistas em cima disso aí? Cadê vocês que durante os seus mandatos não fizeram nada, absolutamente nada, para evitar que esse tipo de coisa acontecesse? Cadê vocês? É o que eu falo, cada um no seu quadrado. Faz a tua parte. Você não precisa ir lá puxar barro, não. Faça com que não precise puxar barro. Né? É assim eu digo também nos poderes executivos. Faça com que não precisa ninguém ir lá dar resposta a uma tragédia. Então, assim, cumpra o papel, cada um no seu. E quanto mais as pessoas entrarem nesse jogo político de pessoas levianas, de bandidos que plantam a discórdia, que isso aí, quem mais é atingido? Aquele povo que já está lá, desalojado, desabrigado, que perdeu familiares, que já estão desesperançosos, estão desesperados. Se imagina, se coloca no lugar daquele indivíduo, quando chega uma notícia que o chefe de executivo do estado que ele mora, o governo do estado, negou ajuda do governo federal, que está negando entregar produtos de alimentos, de limpeza, colchão para as vítimas da inundação, das enchentes. Se coloca no lugar do indivíduo desse que já está desesperado, o que acontece? Hein? O que vocês acham que acontece? Vocês acham bonito? Você aí que botou fake news aí, você aí que também fica espalhando com a questão ideológica, com uma guerra ideológica. Se você não gosta, cara, de um governador da esquerda, então pega no que ele faz de errado na gestão e critica. Mas usar mentira, isso aí é muito baixo, rapaz. Isso é uma vagabundagem tremenda. Se eu não concordo, independente de ser da direita ou da esquerda, eu faço a crítica e pronto. Mas faço fundamentado, em cima de uma questão, em cima de um fato, não de factoide, como está sendo colocado. Então eu digo para vocês, população do estado do Espírito Santo, diga não, independente se você é da esquerda ou da direita ou de diabo que for. Diga não à mentira, diga não à deslealdade, diga não à fake news. Isso aí eu espero que seja sim investigado, eu espero sim que quem foi responsável e quem está sendo responsável em espalhar essa discórdia, em fomentar essa discórdia, em discussões que não tem nada a ver num momento como esse,
de que se as pessoas têm que ajudar aquelas que estão lá precisando, que estão sofrendo com as enchentes. Eu espero sim que investiguem, que identifiquem, que processem e que seja condenado, se possível, por apodrecer na desgraça da cadeia. Fake news, não.